Arzamas, no oblast de Nizhny Novgorod, está a cerca de 750 quilômetros da fronteira entre Ucrânia e Rússia. Arzamas abriga uma fábrica de componentes que produz sistemas usados em alguns dos mísseis mais poderosos da Rússia. Sem componentes, não há mísseis, tornando a fábrica um alvo óbvio para a Ucrânia. A distância não é um problema. Como sabemos que a Ucrânia destruiu uma das fábricas estratégicas mais importantes da Rússia com um ataque de longo alcance? Nem os russos sabem como a Ucrânia fez isso, mas sabem que terão bem menos mísseis para atacar a Ucrânia no futuro. A imprensa Euromaidan foi uma das primeiras a noticiar o ataque em 11 de agosto. Os drones ucranianos conseguiram atingir diretamente a fábrica de instrumentos Arzomas na noite anterior. A Ucrânia garantiu que lançaria o ataque no meio da noite, com a New Sky informando que os primeiros relatos de drones se aproximando foram feitos por volta da 1h30 da manhã. Esses ataques de madrugada têm dois objetivos. Primeiro, mover-se sob a cobertura da escuridão torna os drones da Ucrânia muito mais difíceis de serem detectados. Eles ainda podem ser identificados por radar, assumindo que voem dentro da área de cobertura de um sistema de radar. No entanto, as pessoas em terra têm dificuldade para ver os drones, até que seja tarde demais, removendo um sistema de alerta que ajudaria a Rússia a se preparar para ataques de drones da Ucrânia. Quanto ao segundo motivo, esse é muito mais devastador para o psicológico coletivo russo. A Ucrânia ataca com força durante as primeiras horas, para garantir que os civis tenham que acordar e ver a guerra. Vladimir Putin começou a bater na porta deles. Claro, a Ucrânia não está atingindo locais civis diretamente. Essa é uma tática tipicamente russa que Vladimir Putin tem usado para criar terror nas cidades da Ucrânia desde que lançou sua invasão. Na verdade, a Ucrânia atinge alvos militares legítimos que, por acaso, estão próximos o suficiente das cidades russas para forçar o acionamento das sirenes de ataque aéreo e o envio de alertas. Cada ataque, como o que acabamos de ver em Arzamas, é um lembrete para o povo russo de que seu país não está apenas em guerra, mas lutando contra uma nação que tem a capacidade de atacar profundamente dentro da Rússia. Segundo a New Sky, os primeiros sons altos, parecidos com explosões, vieram da fábrica de Arzamas por volta das 2h, principalmente dos armazéns da instalação. Clarões, fumaça densa e o zumbido de drones se aproximando. Moradores de Arzomas relataram ter sido acordados pelo ataque, enquanto defesas aéreas tentaram derrubar drones da Ucrânia. Eles podem ter conseguido algumas vezes, mas a New Sky diz que pelo menos 2 dos drones conseguiram atravessar as defesas da Rússia para entregar suas cargas explosivas à fábrica de componentes. O ataque fará a Rússia questionar como a Ucrânia conseguiu isso. A fábrica de Arzomas deveria ser segura, a 750 quilômetros da fronteira. Deveria estar longe o bastante para que as defesas russas reagissem cedo a ameaças. Como tem ocorrido nos últimos meses, drones da Ucrânia conseguiram passar e atingir o alvo. A Sky News sugere que a Ucrânia usou 2 tipos de drones no ataque. O primeiro parece ser um U-Jet-22 capaz de levar até 20 kg de explosivos e percorrer mais de 800 quilômetros, segundo o fabricante. Alcance suficiente para atingir a fábrica Arzamas. O segundo drone seria um First Person View tipo motoneta, com visão em primeira pessoa, que seguiu o ataque do primeiro. Os U-Jet-22 destruíram as paredes da instalação de Arzomas, enquanto drones First Person View atacaram alvos específicos internos. Que a Ucrânia queria, esses drones foram bem-sucedidos, diz a New Sky, já que a Ucrânia realizou o ataque a partir de várias direções. Isso dificultou o rastreamento dos drones pelas defesas aéreas russas, já sobrecarregadas, e deu à Ucrânia mais segurança. Se um dos drones fosse abatido, o que, ao que tudo indica, foi o caso, então o outro ainda poderia atingir a fábrica. Foi exatamente isso que aconteceu, e os resultados são devastadores para o esforço de guerra da Rússia. A Ucrânia confirmou que o ataque ocorreu e que seus drones atingiram o alvo. Falando ao veículo ucraniano Hromadske, uma fonte do Serviço de Segurança da Ucrânia confirmou que, na verdade, foram 4, e não 2, drones que atingiram seus alvos em Arzomas nas primeiras horas do dia 11 de agosto. Empresas do complexo militar industrial russo envolvidas na guerra contra a Ucrânia são alvos militares legítimos, afirmou a fonte ao Hromadske. O Serviço de Segurança da Ucrânia continua trabalhando na desmilitarização de instalações que produzem armas para o terror em cidades ucranianas pacíficas.
Não precisamos só confiar nessa fonte. Já há vídeos dos drones da Ucrânia causando danos. Publicado pela conta X da Euromaidan Press, vários vídeos mostram tanto o ataque em andamento quanto suas consequências. Um vídeo mostra fumaça saindo de uma janela da instalação de Arzomas por alguns segundos. De repente, uma explosão sacode o prédio, dispara alarmes de carros e consome a lateral da fábrica em uma bola de fogo. Pode ter sido um drone First Person View atingindo o alvo após a brecha, mas não temos certeza. Outros vídeos compartilhados pela Euromaidan Press mostram um dos drones da Ucrânia descendo sobre a fábrica e as consequências do ataque, com incêndios queimando dentro e em cima da instalação de fabricação de componentes. As evidências são inegáveis. A Ucrânia conseguiu acertos diretos em uma das fábricas mais vitais da Rússia. Mesmo com evidências inegáveis, a Rússia pode não admitir que uma de suas fábricas pegou fogo. O único comentário da Rússia até agora veio do governador de Arzomas, Gleb Nikitin, que confirmou o ataque. Nikitin, porém, não confirmou que a Ucrânia atingiu alvos diretamente. Na noite passada, um ataque do inimigo foi realizado contra 2 zonas industriais no Oblast de Nizhny Novgorod. Os alvos deles eram nossas empresas industriais. Os especialistas de Nikitin atuam no local agora. O prefeito de Arzomas, Alexander Shkolokov, coordena a situação e organiza o trabalho com a administração da fábrica. Recebemos um pouco mais de informações da Rússia. Admitiram que a Ucrânia tentou atingir uma instalação industrial, mas Nikitin declarou que um trabalhador morreu e 2 ficaram feridos, sem confirmar o sucesso do ataque de drones ucranianos. Isso já é uma admissão, mesmo sem essa intenção de Nikitin. Afinal, como esses trabalhadores poderiam ter sido mortos se os drones da Ucrânia não tivessem penetrado na fábrica onde eles estavam trabalhando? Não poderiam. Isso levanta a questão: por que entre todas as fábricas que apoiam a guerra da Rússia, a de Arzomas foi escolhida primeiro? Um dos motivos é que a fábrica está entre as mais inovadoras e impressionantes de toda a Rússia. Segundo a Euromaidan Press, Astra revelou que a fábrica é uma das principais do setor de defesa russo. E isso já faz um tempo. Cerca de 20% da instalação pertence à Almaz Anti-Air Defense Concern, que é uma empresa russa sob sanções dos Estados Unidos da América e da Europa. Há uma ligação direta com o esforço de guerra de Putin. Quanto à inovação, a fábrica recebeu o prêmio Golden Idea da Rússia em 2020 em reconhecimento ao equipamento que estava produzindo e à sua disposição em cooperar com o exército russo. Um tapinha na cabeça de Putin nos mostra que o líder da Rússia valoriza muito essa fábrica. Por que ele não valorizaria? A fábrica de Arzomas fabrica componentes essenciais para o esforço de guerra da Rússia, como instrumentos giroscópicos, computadores de bordo, sistemas de controle e mecanismos de direção. Você reconhece alguns desses componentes como partes essenciais dos mísseis que a Rússia lança regularmente contra a Ucrânia, não é mesmo? O Serviço de Segurança da Ucrânia afirma que seus drones atacaram áreas da instalação de Arzomas responsáveis por fabricar e armazenar componentes dos mísseis de cruzeiro IS-32 e X-101 da Rússia. É o que afirma a fonte do Serviço de Segurança da Ucrânia, a Hromadska. Mas a fábrica produz muito mais que isso. A News Sky afirma que peças da fábrica são usadas na defesa aérea e nos equipamentos de comunicação de drones e aeronaves russas. Até 30% da produção da fábrica de Arzomas vai para as Forças Armadas da Rússia. A fábrica é essencial para a Rússia modernizar suas forças e enfrentar os tecnologicamente superiores ucranianos. Aqui vemos a Ucrânia sendo bastante cuidadosa na escolha de alvos. Um ataque à fábrica Arzomas seria uma grande vitória para a Ucrânia. Há muitas opções quanto ao que a fábrica produz e ao impacto da instalação na guerra. A Ucrânia sabia que poucos drones passariam pelas defesas russas e, por isso, escolheu com cuidado. E agora sabemos que a Ucrânia atingiu especificamente uma parte da fábrica que produz componentes para alguns dos mísseis mais perigosos da Rússia. O X-32 ou KH-32 já é um míssil perigoso. A atualização sobre antigos mísseis KH-22 da Rússia. De acordo com o Army Recognition, o míssil tem um alcance de até 1.000 quilômetros. A Rússia consegue lançá-lo longe da linha de frente, sem arriscar aeronaves na Ucrânia. Segundo o Army Recognition, a Rússia pretendia equipar o míssil com munições de fragmentação a partir de janeiro de 2024.
E é provável que esse trabalho já tenha sido concluído até agora. Também sabemos que o X-32 é um míssil supersônico, ou seja, é rápido o suficiente para ultrapassar a velocidade do som. O X-100I ou KH-100I é um dos mísseis mais perigosos da Rússia. A X-100I tem ogiva convencional de até 450 quilos. Há relatos sobre ameaça de mísseis, incluindo a versão KH-102, capaz de transportar ogiva nuclear. Inclua um alcance de 2.800 quilômetros na equação. E esse míssil seria quase impossível para a Ucrânia atingir diretamente, mesmo com seus melhores drones de longo alcance. A Ucrânia não mirou nos mísseis, mas sim na fábrica. Quem garante que esses mísseis tenham os componentes para atingir seus alvos? Essa é a genialidade da estratégia da Ucrânia. A Rússia busca fabricar o máximo desses mísseis antes de distribuí-los pelo país. Isso traz problemas claros para a Ucrânia. A Ucrânia precisaria localizar e atacar várias instalações e bases aéreas na Rússia, em vez de focar em um único depósito para destruir os estoques. É quase impossível. Melhor destruir a principal instalação que fabrica os componentes de navegação desses mísseis. A Rússia poderá construir seus X-32 e X-101, mas sem componentes vitais. Na fábrica de Arzomas, esses mísseis se tornam inúteis, virando bombas que a Rússia não pode usar contra a Ucrânia. Isso mostra o que o ataque à fábrica de Arzomas representa na guerra. Veja, esse não é o primeiro exemplo da Ucrânia adotando uma abordagem indireta contra Putin e sua máquina de guerra. A Ucrânia percebeu há tempos que atacar só os estoques de munição russos a deixaria em desvantagem, pois a Rússia sempre poderia produzir mais. Em vez disso, a Ucrânia está agora engajada em uma campanha de degradação sistemática do que pode ser melhor descrito como os bastidores do funcionamento das Forças Armadas da Rússia. O objetivo continua sendo enfraquecer as forças russas na linha de frente. Isso não mudará. Mas agora, a Ucrânia está fazendo isso, enfraquecendo ao privar a Rússia da capacidade de construir e financiar as armas. O exército do país precisa causar danos significativos à Ucrânia. Segundo a Euromaidan Press, a Ucrânia usa drones para enfraquecer as forças militares russas e prejudicar o esforço de guerra, atacando infraestrutura estratégica. Bases aéreas, refinarias e fábricas. Todos eles são alvos nessa degradação sistemática, porque todos ajudam a alimentar as operações da Rússia no ar e na linha de frente. O ataque a Azomas é apenas o exemplo mais recente dessa teoria da degradação sendo colocada em prática de forma devastadora pela Ucrânia. Já vimos muitas evidências de que a abordagem da Ucrânia funciona. Em 29 de março, a 100 imagens de satélite divulgou que a análise de mais de 100 imagens de satélite de setembro de 2024 a 25 de fevereiro revelou que a Ucrânia atingiu dezenas de instalações militares russas nesse período. Os danos foram estimados em 714 milhões de dólares. Mas não é o aspecto econômico que é a principal preocupação da Ucrânia. A Ucrânia quer atingir o exército russo. Em 6 meses acompanhados pela Radio Free Europe, Radio Liberty, até 160 mil toneladas de munição russa foram destruídas. Instalações de petróleo e gás foram atingidas 27 vezes, destruindo ou danificando 97 tanques de armazenamento. Os ataques da Ucrânia às fábricas mostram um esforço para destruir a capacidade da Rússia de produzir armas que mais a prejudicam. Considerando que os dados da Radio Free Europe, Radio Liberty são de um período de 6 meses, já se passou tempo semelhante desde sua publicação. Assim, é seguro supor que muito mais toneladas de munição e óleo já foram consumidas pelo fogo desde então. A Fundação Carnegie propôs um conceito interessante para a vitória da Ucrânia em seu artigo de junho de 2025, chamado Neutralização Estratégica. A ideia é que a Ucrânia evite tentar trazer a Rússia para a mesa de negociações ou forçar seu exército a uma batalha de desgaste que lentamente consome os recursos da Rússia. Em vez disso, a Ucrânia deveria tornar a guerra funcionalmente impossível de ser vencida do ponto de vista russo. O objetivo é paralisar a capacidade da Rússia de alcançar qualquer sucesso militar. Não derrotando totalmente, mas tornando seus objetivos impraticáveis e inúteis, diz a Fundação Carnegie. A estratégia reconhece que a derrota funcional, onde uma capacidade militar fica irrelevante sem ser destruída, é um resultado repetível e escalável já alcançado pela Ucrânia.
Negar a função, não o volume, é central nessa teoria. O ataque a Arzomas se encaixa perfeitamente nessa ideia de neutralização estratégica. Assim como a Ucrânia neutralizou a ameaça russa no Mar Negro ao destruir um terço da frota com mísseis e drones. Agora tenta fazer o mesmo com os mísseis russos, apenas absorvê-los enquanto a Rússia os usa não resolve. Dificultar ao máximo a construção desses mísseis pela Rússia, tornando inviável até tentar, pode ser o objetivo final. E alcançar esse objetivo não pode acontecer rápido o suficiente. Para a Ucrânia, atacar a fábrica Arzomas tem função estratégica mais imediata que a neutralização a longo prazo. A Ucrânia precisa impedir que a Rússia lance tantos mísseis quanto tem lançado, de preferência o mais rápido possível. Embora seja difícil saber quantos mísseis a Rússia lançou contra a Ucrânia nos últimos meses, há um dado referente ao início do ano. Cortesia do Kiev Independent. Segundo o ministro das Relações Exteriores da Ucrânia, Andriy Sobaia, entre 11 de março e 11 de abril, a Rússia lançou quase 70 mísseis, mais de 2.200 drones, Shahed e mais de 6.000 bombas aéreas guiadas contra a Ucrânia. 70 mísseis em um mês. São cerca de 2 a 3 lançados diariamente. É relativamente seguro presumir que a Rússia tem mantido esses números desde então, e isso é uma grande preocupação para a Ucrânia. Drones são uma coisa. Carregado com explosivos, um drone pode abrir um buraco em um prédio ou matar pequenos grupos de civis. No entanto, mísseis são muito mais poderosos, trazendo um impacto tão grande que podem destruir vários prédios se atingirem o alvo. Os Cs-32 e S-61, que a fábrica Arzomas teve um papel fundamental em tornar funcionais, também estão entre os mais destrutivos da Rússia. Destruir a fábrica reduz a produção desses mísseis pela Rússia. Talvez não vejamos os efeitos por mais alguns meses, mas quando a Rússia ficar com poucos estoques existentes, a Ucrânia terá alívio desses mísseis, pois o ataque de drones em 11 de agosto destruiu os componentes para fabricá-los. Isso é crucial para a Ucrânia, pois ainda faltam sistemas modernos de defesa aérea para proteger totalmente suas principais cidades dos mísseis russos. Pedidos por mais desses sistemas são frequentes e liderados por Volodymyr Zelensky. Em abril de 2024, a Político informou que Zelensky disse serem necessários pelo menos mais 25 sistemas Patriot dos Estados Unidos da América para proteger melhor os céus da Ucrânia dos mísseis russos. Mais de um ano depois, Zelensky ainda pedia mais sistemas de defesa aérea. Patriots e seus mísseis são verdadeiros defensores da vida, disse Zelensky. Após um ataque com mísseis em julho contra Kiev, que deixou 23 ucranianos feridos e pelo menos um morto, manter o apoio dos parceiros é fundamental na defesa contra mísseis balísticos. Claramente, a defesa aérea é uma área da guerra em que a Ucrânia ainda está enfrentando dificuldades. E embora a Ucrânia agora tenha uma promessa do presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump, de ajudá-la a obter sistemas mais modernos, ainda não sabemos exatamente o que isso significa. Tudo isso é mais um motivo para ataques como o de 11 de agosto à fábrica de Arzomas. Esse ataque de drones não vai destruir o estoque de mísseis da Rússia. Como já dissemos, isso limitará a capacidade da Rússia de fabricar certos mísseis que devastaram a Ucrânia. Tudo se resume a ganhar tempo. Tempo para que mais defesas aéreas cheguem. E tempo para as cidades e tropas da Ucrânia, enquanto o país continua sua estratégia de ataques profundos, projetados para desabilitar a máquina de guerra da Rússia de uma vez por todas. A Arzomas não é a única fábrica russa relevante destruída pela Ucrânia nos últimos dias. Na região do Tartaristão, a Ucrânia destruiu uma fábrica russa que produzia milhares de drones Shahed de longo alcance. Confira nosso vídeo e inscreva-se no The Military Show para mais cobertura dos recentes ataques da Ucrânia à Rússia. Obrigado por assistir.